Bem-vindas e bem-vindos ao canal Baralho Cigano Diário. Eu sou o Leandro, estamos aqui começando mais uma leitura de cartas. Esse é um canal que funciona todos os dias, então eu tô sempre aqui, né, gente, com vocês, interpretando as cartas, passando respostas, ajudando todo mundo que vem buscar orientação nos oráculos. Então, se você está conhecendo o canal agora, fazendo a sua primeira visita, se inscreve, ativa as notificações, deixa o like no vídeo, assim você vai somar com a gente, vai ficar por dentro de tudo que vem pela frente e vai ajudar o canal a crescer, vai ajudar os nossos vídeos a alcançarem mais pessoas, para a sequência desse trabalho aqui que já é realizado com as nossas leituras gratuitas. Então, conto com todos. E vamos à nossa mesa, vamos dar uma olhada no que temos aqui, vamos ao assunto de hoje. 2 decks de baralho cigano, então já começa a sentir qual é o que te chama a atenção, qual você vai escolher para ganhar sua mensagem. Baralho da esquerda com lápis lazuli, baralho da direita com olho de tigre, tá? E qual é o nosso assunto aqui hoje? 3 coisas para você saber sobre ele ou sobre ela. Um vídeo muito legal para te passar informações sobre a pessoa amada, sobre a pessoa de quem você gosta. E de repente pode ser particularmente interessante para quem está numa fase de conhecer alguém. Então você passou a lidar com alguém que te despertou um sentimento, está conhecendo, está querendo saber mais dele ou dela. Então, o que, que o baralho tem a dizer, né? 3 coisas que serão reveladas aqui para você a respeito da outra pessoa. Ou mesmo para quem já se relaciona e aí acha que já conhece a outra pessoa, de repente o baralho traz situações à tona que fazem parte do modo de ser do outro, né? E que não foram manifestados ainda. E aí o baralho aqui expõe isso pra gente, tá? Então, de qualquer maneira, mais oportunidade aí de você saber mais da pessoa de quem você gosta. Então, 3 coisas sobre ele ou sobre ela para você saber. Vamos lá então, você está escolhendo as suas cartas, orientação básica antes de a gente começar, principalmente para quem está aqui participando pela primeira vez. O primeiro baralho que eu uso é sempre o da esquerda, então se você fizer essa escolha já fica direto aí comigo. Se você escolheu da direita, dá uma olhadinha na descrição do vídeo, aí tem o tempo da esquerda e o tempo da direita, então você verifica o tempo da direita, avança e vai lá direto para sua mensagem, não precisa ficar assistindo tudo esperando a sua vez, certo? Então vamos nessa, gente. Esse que é um canal no qual eu sempre digo aqui, eu prezo pelas leituras com qualidade. Então, não tenho pressa de terminar o vídeo, tá? A minha intenção é te oferecer como se fosse uma consulta dentro do tema proposto. Então, é tudo feito com calma aqui. Eu procuro explicar tudo muito bem. Então, não tenha pressa também, é o que eu te peço aí, tá? Se proponha a passar uns minutinhos comigo. E vamos lá. Então, baralho da esquerda primeiro, com a pedrinha ali que estava junto da lápis lazuli. Vamos nessa então? Embaralhei, cortei aqui pra gente e já vou colocar o baralho virado, tá? Para facilitar aqui, pra gente poder passar as informações. Então, a gente vai fazer uma leitura dessa vez com 9 cartas. E agora, as leituras serão aqui na vertical, tá? Então, nós temos aqui a primeira informação sobre ele ou sobre ela, a segunda informação e aqui na direita a terceira informação, em linhas verticais, então, dessa vez no nosso trabalho aqui com 9 cartas na mesa para você, tá? Então, vamos lá, 3 coisas para você saber sobre ele ou sobre ela, o que que o baralho cigano está nos revelando aí, então, sobre a personalidade, sobre o modo de ser da pessoa de quem você gosta. Na primeira fileira, então, as cartas que nos trazem a primeira informação sobre a outra pessoa, nós temos montanha, árvore e urso. Na segunda fileira, a segunda informação, torre, envelope e sol. E aqui na direita, a terceira fileira, chicote, cavaleiro e âncora. Então, o que dá para a gente buscar? O que eu vou dizer aqui, tá? Não é propriamente o que a pessoa pensa, o que sente sobre você, né? Quais as intenções, se vai te procurar ou se não, tá?
é importante esse discernimento para você aproveitar bem a leitura. Nós temos diversos vídeos no canal, diversos temas que trazem essas informações, né? Sobre o sentimento da outra pessoa por você, as intenções, energia sexual, espiritualidade, se vai te procurar. Então, se você precisa desse tipo de resposta, dá uma consultada na lista dos nossos vídeos aí e nos que virão pela frente também traremos esses assuntos, tá? Mas aqui é para você saber mais do outro, então, né? São cartas que vão falar sobre a personalidade, sobre o modo de ser da outra pessoa, tá? Então, não necessariamente sobre o que vai fazer ou deixar de fazer com você, sobre o que está sentindo em relação a você, para você conhecer mais da outra pessoa, tá? Essa é a nossa proposta. Então, nas cartas da esquerda aqui, a primeira ideia que a gente extrai, né, com a montanha, a árvore e o urso, o que que nós temos, né? Nós temos uma pessoa que se propõe a passar por situações desafiadoras da vida, né? Que entende, que tem a maturidade, a consciência de que a vida não é fácil, de que conquistar as coisas que nós queremos não é fácil. Então, é uma pessoa que quando se depara, de repente, com as dificuldades ali apresentadas pela montanha, não cai no desânimo, tá? Não fica ali enxergando tudo como obstáculo, desanimando diante dos esforços que são necessários para viver, porque essa montanha está vindo junto com a carta da árvore, né? Então é alguém que já entende que para poder progredir, para poder alcançar frutos, para conquistar, para prosperar na vida, precisa lidar com superações, tá? Então uma pessoa disposta a enfrentar desafios, a lutar para vencer, para conquistar, né? E a carta do urso traz muito do vigor para isso, né? Da capacidade, o potencial realmente de alguém que se propõe a lutar e que permanece na luta e que não entrega o jogo com facilidade, não. Então, isso daqui, por exemplo, né, para trazer uma informação sobre ele ou sobre ela para você, diz muito sobre o quê? De repente, no modo de lidar com o profissional, uma pessoa batalhadora, né, que luta para conquistar, que persiste para poder alcançar um objetivo, que não vai desistir com facilidade daquilo que sonha realizar, daquilo que pretende viver. No modo de ser com você, né? Então vamos falar também disso, da parte afetiva. Então, uma pessoa que de repente não vai desistir, não vai desanimar diante das dificuldades, das situações desafiadoras que se apresentam a dois, né? Uma pessoa que está ali, que ao gostar de você, não vai desanimar, vai mirar no progresso, aqui numa situação de vocês permanecerem juntos para alcançar frutos, então vai lutar, né? Vai superar ali as dificuldades da montanha para fazer valer um relacionamento. E a carta do urso também tem uma informação interessante que é o de uma pessoa que pode apresentar ciúmes, comportamento possessivo, uma pessoa controladora, sistemática e também, às vezes, teimosa, cabeça dura, certo? Então, tudo isso a gente tem para falar aqui na análise dessas três cartas, né? O nosso tema é três coisas para você saber sobre ele ou sobre ela. E em cada fileira de cartas, vocês viram que a gente vai poder extrair bastante informação. Então, aqui na nossa primeira fileira, falamos tudo isso a respeito da outra pessoa, tá? Então, eu dei até exemplos de como ele ou ela pode lidar com a vida profissional, né, na perseguição dos objetivos de vida e também considerando o comportamento afetivo, né, o que você pode esperar dele ou dela ao seu lado. Então tivemos essas características aqui, certo? Vamos agora para a próxima fileira. Então, aqui nas cartas centrais, nessa outra linha vertical, aqui nós temos a torre, o envelope e o sol. Então, carta da torre, primeiro ponto aqui. Aliás, gente, a combinação aqui da torre com o envelope, né? Nós falamos aqui de alguém disposto ou disposta a manter um diálogo aberto, a conversar, né, a criar abertura para isso, para um ficar à vontade para conversar com o outro, para expressar o que sente, para manifestar opiniões. Carta do envelope que traz a energia da comunicação, então alguém que deseja promover esse espaço entre vocês, né, exatamente para que um fique mais à vontade com o outro, para que exista mais cumplicidade, né, é importante isso daqui. Porque se você não fica à vontade para poder falar o que sente, o que pensa, para a pessoa de quem você está gostando, ou principalmente para quem você já tem ao seu lado, fica difícil, né? Isso vai sufocando, isso vai causando um desconforto, um bloqueio no chakra laríngeo, que vai fazendo mal, né?
porque você fica com a sensação de que não consegue dizer o que você precisa, tá? Então essa carta do envelope mostra alguém que promove, que gosta, né, de manter um diálogo aberto, transparência, espaço para se manifestar os sentimentos, as opiniões, né? Então, muito saudável essa energia aqui a dois, certo? Mas também nós temos a torre, por isso que eu falei, a combinação da torre com o envelope. A torre mostra alguém também que gosta de prezar pela própria individualidade, pelo próprio espaço, tá? Então, uma pessoa que não gosta tanto de se sentir invadida na própria intimidade. Ou seja, você pode estar lidando aí, né? Você pode estar gostando de alguém que estabelece limites, tá? Que não gosta tanto daquela situação, vamos dizer assim, do grude, de estar juntos o tempo todo, de ter que fazer tudo juntos, né, de ter que conversar toda hora. É uma pessoa que sente a necessidade também da própria individualidade, de ficar no próprio canto, para organizar os pensamentos, para refletir sobre a vida, certo? Então, isso daqui mostra um equilíbrio, né, entre alguém que promove as situações a dois, que promove a abertura, mas também que preza pelo próprio cantinho ali. E eu acho que isso é saudável, tá? Importante você saber. Não entenda essa carta da torre como alguém que cria dificuldades às vezes para conversar. É importante você saber que a outra pessoa precisa do espaço dela, precisa tocar a vida dela, que não é vocês dois juntos o tempo todo. E você também precisa disso. Isso gera equilíbrio, né? Porque aí um realmente consegue somar ao outro, né? E isso não vira uma situação de dependência emocional, tá? Então, você está lidando com uma pessoa que não gosta dessa característica de dependência emocional, né? É preciso cada um também tocar a sua trajetória de forma independente, apesar de se relacionarem, de somarem forças juntos, mas isso é diferente de um depender emocionalmente do outro, tá? Porque aí geraria uma situação negativa, né? Porque se você cria uma dependência, significa que no momento que a pessoa não estiver ali ao seu lado, você se sente incapaz de viver, de lidar com a vida, tá? Então, é saudável você compreender essa característica, esse modo de ser dele ou dela e buscar trabalhar isso em si também. Vai favorecer o que vocês podem viver juntos, tá? Ainda nessa mesma linha de cartas, nós temos o Sol, que mostra o quê? Uma pessoa confiante, tá? Alguém que apresenta autoconfiança, a carta do Sol mostra isso. Uma pessoa otimista, que busca ser feliz na vida, que acredita na capacidade, no próprio potencial de realizações, tá? Então isso é muito bom, né? Mas também tem um lado aqui do Sol que pode refletir uma pessoa egocêntrica, certo? Então, por exemplo, se você já notou essa característica aí na pessoa de quem você gosta, de em alguns momentos parecer individualista, pensar muito em si, o egocentrismo é a carta do Sol que reflete isso para nós, tá? Então, às vezes é quando a energia da autoconfiança entra no excesso, tá? Aí a pessoa pode virar realmente egocêntrica, querer mais ou menos ser o centro das coisas, são só as próprias opiniões que são as melhores, né? Então isso aqui pode atrapalhar um pouquinho, às vezes, o que? A comunicação, dependendo se essa energia se desequilibrar, né? Mas quando estiver em equilíbrio, então é o otimismo para viver, é a busca pela felicidade, pelas realizações e que também podem se aplicar muito bem aqui na conversa entre vocês, tá? Então, temos essas características na segunda linha, colocando aqui então o segundo ponto, né, sobre ele ou sobre ela para você saber. Vamos ainda para a terceira linha aqui, né? Então, três coisas para você saber sobre ele ou sobre ela. Já falamos de duas. Na verdade, em cada linha aqui, bastante informação, né? Para você poder conhecer mais da outra pessoa. Na terceira linha, e sempre assim, falando sobre o modo de ser, o modo de viver e também o modo de se relacionar, o que é legal para você também não só conhecer o outro, mas também poder entender como a outra pessoa pode se comportar ao seu lado, né? Na terceira linha, o chicote, o cavaleiro e a âncora, tá? É isso que nós temos aqui. Então, essas duas cartas aqui
do chicote e do cavaleiro mostram uma pessoa muito enérgica, tá? Dá pra gente combinar o chicote com o cavaleiro se você colocar o chicote na mão do cavaleiro. Exatamente. Uma pessoa enérgica para viver, que gosta de ficar no controle das coisas, tá? Que não admite muito, por exemplo, se submeter aos outros. Isso pode falar sobre alguém que busca ser um empreendedor ou uma empreendedora, que gosta de ficar à frente das coisas, que gosta de liderar e não de ser liderado, tá? Então, isso é positivo, por um lado, tá? Porque você lida com alguém que tem proatividade, que tem iniciativa para viver, que não fica dependendo dos outros. E, aliás, já falamos um pouco sobre isso aqui, de uma pessoa que não gosta de dependência, né, de criar dependência com alguém, e também não vai gostar de você, por exemplo, se tornar dependente, tá? Então, importante você saber disso. Quem tem essa característica de liderança, normalmente vai buscar se relacionar com alguém que também tenha mais ou menos o mesmo modo de ser, porque pode entender como uma fragilidade, tá? Que você precisaria, no caso, trabalhar para poder, né, se tornar mais firme na vida. Então, uma pessoa enérgica nesse sentido. Por um lado bom, como eu falei, porque é proatividade, é iniciativa, é alguém que toma a frente para resolver os problemas, que gosta de liderar, que não fica dependendo dos outros. O lado, de repente, negativo disso daqui, da soma dessas duas cartas, seria o de uma pessoa, às vezes, intolerante, tá? Que não tolera falhas, que pode ser muito perfeccionista e, às vezes, chato ou chata, né? Por quê? Viu um negócio que acha errado, então já não admite, porque é aquela busca pelas coisas perfeitas, né? Uma pessoa que quer ver tudo conforme é assim. Eu gosto que as outras pessoas façam as coisas como eu faria. Então, se não estiver como eu faria, tá mal feito, tá errado, tem que refazer. Então, esse é o lado negativo que eu falo de uma pessoa intolerante em dados momentos, certo? Isso dentro de um relacionamento pode falar sobre o quê? Sobre alguns choques, né? Alguns desentendimentos que podem aparecer, certo? Então, um pouco de cuidado, de repente, com momentos de explosão, né? De explosão emocional, de raiva, porque aí é a tendência de briga acontecer. Essas cartas podem mostrar uma pessoa sempre pronta para um embate, certo? Então, muito cuidado com isso. E a âncora, ainda também nessa terceira fileira aqui, que vai mostrar o quê? Alguém que busca estabilidade para viver, que preza por isso. Uma pessoa que não gosta de ficar se aventurando pela vida, seja em termos profissionais, financeiros, afetivos, alguém que gosta da energia estável, né, de sentir que a vida está organizada. Então, é, inclusive, esse comportamento que eu estava explicando aqui, do chicote combinado com o cavaleiro, é muito consequência dessa força íntima aqui, de alguém que sente a necessidade de experimentar estabilidade para viver, de não gosta de ver faltar recurso, não gosta de ver uma conta pendente, não gosta de ver a vida afetiva mal resolvida. Por isso está sempre aqui na batalha, então esse é outro ponto positivo, uma pessoa batalhadora para poder se manter bem na vida, tá? Em todos os níveis aqui, profissional, financeiro, afetivo, alguém que preza por isso, tá? Então saiba, você lida com uma pessoa que é batalhadora, que não gosta de arriscar, de se aventurar, né? É alguém que está a fim de ver a situação organizada, seja profissional, financeira, afetiva. Então, isso daqui fala muito sobre uma pessoa que sabe o que quer, tá? Uma pessoa que tem objetivos para viver, que tem propósito. Então, se for o seu caso também e você quer lidar com alguém que seja assim, você está encontrando aí uma boa ressonância vibratória, tá? Isso fala sobre sintonia, para vocês se darem bem juntos, né? Se você também tiver essas características aqui, né, de gostar de liderar, de ter o pulso firme para as coisas, pode ser que às vezes vocês vão ter que aprender juntos aí a um ceder um pouco mais ao outro, né? E essa característica aqui da terceira fileira, somada à carta do Sol, quando eu falei que se em desequilíbrio entra numa parte egocêntrica, tá? O excesso da autoconfiança, então é uma pessoa que pode às vezes julgar que tem o direito de fazer o que quiser, tá? Então, às vezes vai ser necessário você colocar um freio nisso, né, na relação, para não deixar a outra pessoa montar também, tá? Então, mais uma informação que pode ser
de valia aí para você, certo? Interpretamos então a sua leitura. 3 coisas para você saber sobre ele ou sobre ela, e em cada fileira, né, simbolizando aqui as nossas 3 possibilidades de informação, passei bastante ideia. E aí nesse momento, então você pode fazer o balanço. O que você ouviu daqui combinou com o que você conhece da outra pessoa, caso você já lide com ele ou com ela há mais tempo, se você já estiver em um relacionamento. O que você acha que combinou ou que de repente te assustou, que ainda não está manifestado, mas aí você sabe que o baralho trouxe isso à tona, pode se manifestar, né? E para quem está conhecendo alguém, então, para você já ter um entendimento maior sobre a pessoa com quem você está se envolvendo, com quem você pretende se envolver, né? E também ver o quanto isso ecoa com o que você se identifica, com o que você procura de fato em alguém para estar ao seu lado, tá? Então essa leitura te ajudou em todos esses pontos. Muito bem, recolhendo as cartas, então vamos agora à nossa outra opção da mesa. O baralho então que estava na direita, lá no começo, as cartas com o olho de tigre. Para você que fez essa escolha aqui, chegou o seu momento, então vamos lá. 3 coisas para você saber sobre ele ou sobre ela. Embaralhei aqui, vou cortar então e já vou colocar as cartas viradas, tá? Antes de eu dispor as cartas na mesa, só falando para vocês. Então, do que trata especificamente esse vídeo, né? 3 coisas para você saber sobre ele ou sobre ela. A gente não vai falar propriamente do que a outra pessoa está sentindo por você, se vai te procurar ou não vai, né? O que pretende fazer, enfim, é para você saber mais do outro. Tá? Então a gente vai falar da personalidade, do modo de ser dele ou dela e como isso se aplica, por exemplo, para outra pessoa viver em termos profissionais, para caminhar pela vida, também como isso tudo pode se aplicar mostrando um comportamento da outra pessoa em uma relação, para você entender como vai lidar com ele ou com ela. Tá? Então tudo isso a gente vai exemplificar aqui. É um vídeo para você ter a chance de conhecer mais da outra pessoa, certo? Então, eu vou colocar 9 cartas na mesa, dispostas em 3 fileiras, em uma leitura dessa vez vertical, né? Eu passei as orientações para a galera que escolheu lá as cartas da esquerda, eu vou fazer o mesmo com vocês. E aí já vou virando as cartas abertas para facilitar aqui para a gente na organização da mesa, tá? Então, serão 3 fileiras com leituras na vertical. Tá aí. Temos as nossas 9 cartas, então. Em cada fileira a gente vai extrair informações diferentes, tá? Eu coloquei o título 3 coisas para você saber sobre ele ou sobre ela, né? Mas, na verdade, é porque são 3 fileiras de cartas, mas em cada fileira tem bastante coisa para a gente falar, certo? Então, é muito mais do que 3 coisas, na verdade. Vamos lá, na primeira fileira. Então, nós temos aqui cartas da mulher, do sol e das flores. O que isso diz, então, sobre a personalidade, sobre o modo de ser, o modo de agir da outra pessoa, como ele ou ela pode se comportar ao seu lado, tá? Nós temos flores, sol e a carta da mulher, que vão mostrar uma pessoa muito receptiva, tá? Com bastante disponibilidade afetiva. Isso favorece muito a entrega emocional. Então são cartas que mostram uma pessoa que tem essa característica ou que pelo menos está vivendo esse momento de entrega emocional, de deixar fluir as emoções, tá? A carta da mulher fala disso pra gente, trazendo mais da emoção à tona, mais do impulso para viver, permitir-se, né, sentir mais das próprias emoções, mais contato com as próprias emoções, e aí isso facilita justamente a expressão dos sentimentos, criar possibilidades a dois. Com a carta das flores, tá? Que também traz essa energia de alguém buscando troca afetiva, uma pessoa compreensiva, que preza pela leveza, que mira na felicidade, tá? Que fala muito sobre uma pessoa otimista, que não gosta muito de ficar se queixando, lamentando, reclamando da vida, e essa ideia do otimismo também encontra vibração aqui no Sol, né? O Sol, alguém que está a fim de
pensar em ser feliz e nada mais, tá? Então tá num momento assim de realmente mirar na própria felicidade, nas próprias realizações. Isso para viver é muito bom, porque a pessoa atrai energia positiva, isso abre mais caminho para a pessoa conquistar, né? No modo de se relacionar, mostra uma pessoa aqui com bastante abertura, então para facilitar o entendimento a dois, para buscar, para promover troca afetiva, compreensão, né? Uma ideia de companheirismo, de um poder somar ao outro, tá? Isso tudo por um lado bom. Mas vamos buscar também um outro lado para dar um pouco de equilíbrio, né? Para a gente também não só mirar no óculos cor-de-rosa e achar que tudo é perfeito. Do que essas cartas também podem falar? Se essa energia toda que ele ou ela apresenta, por exemplo, se desequilibrar. A gente tem uma ideia aqui na carta do Sol de uma pessoa que pode ser um pouco egocêntrica. A carta do Sol mostra alguém autoconfiante, com confiança na vida, acreditando que tudo dá certo, né? Mas isso também pode virar excesso de confiança e aí é aquela pessoa egocêntrica que acha que pode tudo, que tudo sabe resolver, que é melhor em tudo que faz, né? Pessoa individualista com um olhar muito para si em dados momentos, apesar que a carta das flores aqui equilibra um pouco do que seria o excesso desse sol em dados momentos. Então a gente talvez não tenha tanto disso se manifestando, tá? Esse lado mais egocêntrico de uma pessoa mais individualista, certo? A carta das flores também traz uma pessoa que carrega sentimentos puros, certo? Isso é legal, porque fala sobre alguém sincero no modo de agir, tá? Então isso seja para a parte profissional, no modo de lidar com as pessoas, também dentro da relação, na maneira de lidar com você, alguém que apresenta sentimentos sinceros, então aquilo que diz é verdadeiro, é profundo, tá? Então, buscamos todas essas ideias aqui nas cartas da esquerda, na primeira fileira. Vamos entrar na segunda fileira. O que a gente tem para falar sobre ele ou sobre ela, olhando aqui as cartas dos peixes, do navio e da serpente. Então, o que essas cartas dizem sobre ele ou sobre ela, sobre a outra pessoa? Aqui na carta dos peixes, nós temos alguém que vai buscar sempre a ideia da prosperidade, que é alguém que mira no pensamento próspero. Isso combina muito com o que a gente já falou aqui na fileira da esquerda, né? De uma pessoa que mira na felicidade, que é otimista. Então, assim, não admite alimentar ideias ou pensamentos negativos, tá? E se isso aparecer aqui na serpente, por exemplo, é alguém que busca transmutar isso muito rápido, a energia do navio, que retrata também sempre alguém que busca olhar para frente, alguém que busca mudança para viver, né? Então, assim, começou a bater uma energia negativa, de muita desconfiança, tá? É alguém que não se entrega muito para isso não, já levanta a cabeça e faz a vida andar, mira em novos horizontes, sempre procurando manter ali um pensamento próspero, tá? Essa carta da serpente aqui pode mostrar muito do íntimo, tá? Do lado mais inconsciente, talvez, da outra pessoa, de medos, certo? Medo de ser traído ou de ser traída, medo de não conseguir confiar, né? Por justamente ser uma pessoa que mira tanto na positividade, como a gente está vendo aqui, com tudo que nós já falamos, e a carta da mulher lá na esquerda também, mostrando uma pessoa aberta, né? Com as emoções abertas, buscando realmente criar conexões. Isso daqui pode mostrar no modo de viver, uma pessoa expansiva que gosta de se rodear de amigos e aí fica ao mesmo tempo com aquele medo, né, de que sempre pode tomar uma punhalada de alguém, tá? Então isso vem muito dentro do inconsciente, uma pessoa até que pode fugir desse pensamento, certo? A carta do navio junto ali na serpente vem mostrar isso, tá? Mas em linhas gerais, são em linhas gerais cartas aqui que trazem uma pessoa que mira realmente sempre na ideia de que tudo vai dar certo, né? E que foge de um pensamento negativo. Essa carta da serpente pode mostrar alguns medos internos ali, no sentido de não ser correspondido ou não ser correspondida, o medo de passar por uma traição, de sofrer uma punhalada, uma pessoa que gosta de se rodear de amigos, de estar com outras pessoas por perto, mas ao mesmo tempo também esse receio, né? E pode falar sobre alguém que gosta de se cercar de pessoas
justamente porque fica mais difícil de sofrer algum tipo de ataque se estiver sempre ao lado de alguém, tá? Então, essa carta pode mostrar também esse tipo de medo e um tipo de refúgio, né, que a outra pessoa busca nas relações pessoais, seja nas amizades e também dentro do próprio relacionamento afetivo, certo? Na direita, aqui, para a gente continuar falando então, mais informações sobre ele ou sobre ela. Aliança, carta dos caminhos e da criança. Essas cartas mostram o quê? A carta da aliança é sobre união, né? Então, é uma pessoa que gosta de se comprometer com aquilo que faz, estabelecer ligação com tudo o que desenha para viver. Então, essa carta pode mostrar uma pessoa comprometida com o próprio trabalho, com os próprios ideais, comprometida também no relacionamento, tá? Então, uma pessoa que preza por aquilo que vive ao lado de alguém. E aí, né, com esse medo aqui da serpente que acompanha, tá? É alguém que preza por deixar as relações firmes para não ter que pensar nisso, né? Falamos de alguém aqui que pode evitar ideias negativas, tá? Isso traz um pouco, apesar da autoconfiança lá no sol, a gente vê que esse sol falha às vezes porque o baralho está mostrando também algumas fragilidades que a outra pessoa tem, alguns medos, né, que a pessoa tenta maquiar, às vezes até para parecer forte, né? Se cercar de gente, estar sempre, né, em contato com amigos, para sempre parecer aquela pessoa que está firme na vida, mas muitas vezes isso é a fuga de si também. É uma pessoa que tem o medo de enfrentar as próprias sombras e foge de si muitas vezes, né? Muita gente que parece expansiva, que está sempre com amigos e sempre com galera, no fundo tem um pouco disso. O medo de estar só, o medo de ter que lidar com as próprias sombras. Então é sempre alguém que está em contato com outras pessoas para evitar os próprios pensamentos em alguns momentos também, tá? As próprias sombras, né? As fragilidades internas. Alguém que não gosta muito de olhar para isso, tá? Então, a carta da aliança mostra realmente uma pessoa que não gosta de estar só, certo? E aí, isso é bom para você se você tem o propósito de um relacionamento, se você tem a mesma característica de sentir que precisa de alguém com você, né, para a vida fluir. Então você lida com uma pessoa que também traz essa característica, a carta da aliança, alguém que preza pelas relações, inclusive o relacionamento afetivo, tá? Uma pessoa que busca manter uma relação que cria para viver, tá? Então, a carta da aliança é muito importante aqui. Nós temos a carta dos caminhos e a carta da criança ainda nessa fileira, né? A carta dos caminhos sempre mostra um pouco da energia da dúvida. Então, uma pessoa às vezes que traz algumas dúvidas, carrega algumas dúvidas dentro de si, né? Sobre o que fazer na vida, o que eu faço, o que eu deixo de fazer, para onde eu vou, para onde eu deixo de ir. Então, isso pode refletir em alguns momentos também uma pessoa indecisa, né? Se você já percebeu essa característica nele ou nela, é a carta dos caminhos que está mostrando isso para nós, tá? Se você não percebeu, então de repente é alguém que pode, por exemplo, tentar esconder que é uma pessoa indecisa, insegura e acaba sendo agressivo em alguns momentos, tá? Porque é um disfarce, digamos assim, para maquiar aquilo que a pessoa tenha consciência de que é uma fragilidade e que não quer mostrar para ninguém, tá? Então nós temos as duas possibilidades, ou uma pessoa que de forma clara se mostra a você como uma pessoa indecisa, com dificuldade para fazer escolhas, para tomar decisões, ou uma pessoa que luta para não mostrar isso e acaba mostrando uma certa agressividade em alguns momentos, porque é um disfarce, tá? Das inseguranças, dos medos também, né? Aqui a serpente, já falamos disso. Carta da criança. Carta da criança mostra uma pessoa que tem esperança para viver, né? Que combina bastante com essa parte aqui da primeira fileira, do otimismo, de um pensamento próspero, alguém que sempre acredita que as coisas vão dar certo, esperança para viver, né? A leveza das flores também é leveza aqui na criança, uma pessoa que gosta de criar momentos alegres, felizes, que preza por essa energia, tá? Então isso diz muito sobre a outra pessoa, tá? Para lidar com você e também para lidar com a vida. Então, o nosso título aqui do vídeo é o de 3 coisas para você saber sobre ele ou sobre ela, né? Organizando em 3 fileiras de cartas, mas em cada fileira nós passamos muito mais do que uma informação. Então foi bastante coisa, na verdade, que você teve a chance aqui de saber sobre a outra pessoa.
E como eu disse lá no começo, um vídeo legal para você que está conhecendo alguém, quer saber mais dele ou dela, né? Para também ficar mais ciente aí de quem é a pessoa com quem você está se envolvendo ou pretendendo se envolver, né? Ou para você que já está em uma relação e de repente começa a sentir que está numa fase onde você achava que já conhecia o seu parceiro ou a sua parceira e começa a entender que não, que a outra pessoa é, tem mais para te mostrar. Então você gostaria de conhecer mais e nem tudo a pessoa manifesta, né? Então as cartas é que nos trazem isso à tona, porque nós somos feitos de camadas, né, gente? Então nem sempre a gente vai querer mostrar todas as camadas. Algumas a gente expõe, outras a gente se sente mais seguro guardando para si. E muitas vezes isso desperta a curiosidade. A gente sente que tem mais para conhecer do outro, mas a gente tem que ir buscando nos detalhes ali, né? Se a pessoa nos demonstra isso. Então, o baralho é que vai buscar, né, esse lado mais profundo aí das pessoas para nós podermos enxergar, tá? E aqui trouxemos então características dele ou dela, quanto à personalidade, quanto ao modo de encarar a vida, como se comportar em um relacionamento. Então, trouxemos bastante informação aqui que pode te ajudar a entender o comportamento dele ou dela ao seu lado também, certo, gente? Fechamos assim, então, a nossa leitura de hoje aqui no canal. Para quem chegou até essa altura e não deixou o like ainda, então aperta aí para deixar o like, compartilha se você puder, convida amigas, amigos que você souber que gostam das leituras de baralho cigano e também de tarô para participarem com a gente aqui, somando no canal, tá? Então conto com vocês para isso também, para crescermos juntos aqui. Aí é bom para todo mundo, né? É bom para mim que sempre vou poder proporcionar mais leitura para vocês, bom para vocês que vão ter mais leituras aí para ganhar no dia a dia, tá? Com mais e mais temas aqui, com os oráculos nos esclarecendo as nossas dúvidas. Então, fico por aqui, um abraço e até o nosso próximo encontro.